Olá! Hoje vamos mergulhar num conceito que está dando o que falar em inteligência artificial. O tal do papagaio estocástico. Temos uns materiais bem interessantes aqui para basear nossa conversa. A ideia é entender o que essa metáfora quer dizer, por que falo em paradoxo e, claro, o impacto disso tudo. Vamos lá. Basicamente é sobre como esses sistemas geram textos que, nossa, parecem muito humanos, né? Mas será que eles entendem mesmo o que estão dizendo? Fica a dúvida. Exatamente. Essa expressão papagaio estocástico, que ficou mais conhecida com o trabalho da Bender, Gebru, Macmillan, Major e colegas lá em 2021, é uma analogia bem direta, né? Pensa assim: os grandes modelos de linguagens LLMs são como entidades que aprenderam a imitar padrões da língua. Mas como? Vendo uma quantidade absurda de texto e usando estatística pura. Eles conseguem montar frases que soam super bem, fluentes, tipo um papagaio que repete o que ouve, sabe? Só que sem ter consciência, sem ter a intenção que a gente tem quando fala. É uma performance estatística, não de significado real. E aí que entra o paradoxo que você falou, né? Porque, de um lado, a performance impressiona. Parece inteligente até. Mas, por outro, levanta um monte de questões. Como é que essa inteligência aparente convive com essa falta de compreensão de verdade? E o que isso significa na prática? Li aqui que tem a ver com vieses nos dados, ou como eles lidam com coisas menos comuns, exceções. Precisamente. O que mais intriga é essa desconexão, sabe? Os modelos são treinados para prever a próxima palavra mais provável. É isso, com base nos padrões que eles viram. Como a Bender e outros argumentam, eles não sabem se o que dizem é verdade ou se é justo, só sabem se é estatisticamente plausível naquele contexto. Isso explica por que às vezes saem respostas que parecem ok, mas estão erradas factualmente, ou então repetem preconceitos dos dados de treino. Aquele caso do Bing AI da Microsoft, lembra? Em 2023, que no começo deu umas respostas bem esquisitas, até meio hostis, foi um exemplo bem público disso, dessa falta de conexão com a realidade. Uhum, entendi. Então, essa questão do viés não é, tipo, um bug, um acidente. É algo mais fundamental ligado ao próprio treino. Se os dados já têm lá os padrões dominantes da sociedade, os vieses culturais, o modelo aprende e ainda por cima reforça isso. Sim, o jeito que eles são otimizados acaba favorecendo o que é mais comum, a maioria. Se os dados de entrada têm lacunas, têm distorções, e quase sempre tem, né? O modelo absorve isso. E quando a gente usa um prompt muito vago, tipo, me explica tal coisa, sem querer, a gente pode estar pedindo para o modelo dar a resposta média, a mais batida estatisticamente, que nem sempre é o ideal, né? Complicado. E quais as consequências que já se observa disso? Os materiais falam de impactos na nossa percepção ou até em decisões. As fontes apontam alguns riscos. Primeiro, o cognitivo. A fluidez do texto engana, né? Pode dar uma falsa sensação de autoridade. Fica difícil separar o joio do trigo, a informação boa da desinformação bem escrita. Depois, na educação. Tem a preocupação de que usar sem criticar leve a um entendimento superficial, sem desenvolver o pensamento crítico de verdade. E, claro, tem as implicações éticas e políticas. Se esses sistemas são usados para tomar decisões importantes, podem acabar perpetuando injustiças, exclusões, com base nos padrões que aprenderam. Mas tem outro lado da moeda também, né? A gente vê esses modelos passando em testes super complexos, superglue para avaliar a compreensão de linguagem, ou até provas de medicina, como o USMLE nos Estados Unidos. Modelos como o GPT-4, MedPalm 2 mostram umas capacidades que, para alguns, são sinais de que está surgindo alguma forma de cognição ali. Como isso bate com a ideia do papagaio? Esse é o ponto central do debate, né? É importante separar as coisas. O paradoxo do papagaio estocástico aponta para uma limitação mais na estrutura, na base. Falta compreensão real, falta conexão com o mundo. Isso é diferente da tal síndrome da repetição contextual. Essa parece ser mais um problema pontual, talvez de memória, ou de lidar com ambiguidade, que faz o modelo repetir trechos. O paradoxo questiona a compreensão em si, mesmo quando ele acerta a resposta no teste. Faz sentido essa distinção. E, bom, diante desses desafios, o que dá para fazer? Tem como a gente interagir com esses modelos de um jeito mais seguro, talvez, mais produtivo,
Tem sim. Existem estratégias, né? Quem desenvolve fala em cuidar melhor dos dados, tentar incluir mais diversidade, casos raros, fazer auditorias, mas para quem usa, o principal é o letramento digital. Saber desconfiar, checar informação em outras fontes, entender que a ferramenta tem limites. E na hora de usar mesmo ali no prompt, como a gente pode tentar escapar dessa tendência de repetir padrão, de ser superficial? Aí entram as técnicas de prompt engineering, de como a gente conversa com a IA. Primeiro, ser específico. Em vez de explique, peça para analisar por ângulos diferentes ou para evitar respostas óbvias. Segundo, dá para balancear o contexto no próprio prompt, dar exemplos variados ou até contra-exemplos. Terceiro, usar os prompts de sistema. Definir regras, tom, o que não fazer, logo no começo da interação. As pesquisas mostram que isso ajuda bastante. E quarto, tem a técnica de refinamento iterativo. Pedir para o próprio modelo criticar e melhorar a resposta que ele deu, tipo self-refine. Basicamente, é guiar a ferramenta com mais intenção, sabe? Então, para resumir a ideia central, o papagaio estocástico é um alerta. Apesar de toda a fluência, esses LLMs podem ser ótimos na forma, mas sem entender o fundo do conteúdo. Uma mimese vazia, como a Bender e a Gebro chamaram. Tem que usar com olho crítico. Exato. A IA, do jeito que a gente tem hoje, não substitui nosso julgamento, mas ela pode refletir esse julgamento ou, às vezes, distorcê-lo. O desafio é usar essa tecnologia poderosa com estratégia, né? Aplicar essas técnicas para ir além da resposta padrão e aproveitar o que ela faz bem sem cair na armadilha da superficialidade ou do viés. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se esses modelos tendem a repetir a visão dominante, a média estatística dos dados, como é que a gente pode garantir ativamente que vozes minoritárias, perspectivas que fogem desse padrão, não acabem sendo silenciadas ou distorcidas por essa tecnologia que busca o mais comum? Fica aí a reflexão.